agora vamos falar de cultura. A mostra New Queer Cinema, Cinema, Sexualidade e Política, exibe 27 filmes independentes entre curtas, médias e longas metragens aqui em São Paulo. As exibições acontecem no Caixa Belas Artes, na Rua da Consolação. Aqui no estúdio a gente fala mais sobre esse assunto com o Matheus Nagini, que é o curador da mostra. Boa tarde, Matheus. Obrigado por ter vindo. Boa tarde. Então fala pra gente qual é o objetivo dessa mostra. Bom, essa mostra ela quer exibir filmes que foram muito importantes no final dos anos 80, dos anos 90, que é esse movimento New Queer Cinema, e que ele foi o quê? Ele foi uma resposta à crise da AIDS nos anos 80 e é uma visão que alguns cineastas tinham, que era uma visão muito positiva dos gays, ou seja, tentar mostrar os gays, as lésbicas, os bissexuais, os transexuais, de uma forma muito boazinha. E eles quiseram falar, não, nós somos iguais aos outros e nós temos as nossas questões e a gente quer passar essas questões de uma maneira nossa e não deixar que Hollywood, que o cinema mais mainstream, falasse da gente. Bom, a gente tem alguns trechos aí para mostrar, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Primeiramente sobre o filme Poison, né? Claro. Ele trata sobre o quê? Como é que é? Então, esse filme ele é baseado na obra do Jean Genet e são 3 partes que se entrecruzam e sobre questões homossexuais em várias épocas. E esse filme ganhou Sundance, foi super importante na época, fez um sucesso muito grande de bilheteria. E ele é dirigido foi o primeiro filme do Todd Haynes, né, que virou um cineasta super importante da atualidade. A gente também pode exibir um trechinho do Sims, né? Você pode falar um pouquinho? Claro, então, o Sims ele foi um filme dirigido pelo Karim Anu, que é um brasileiro que foi assistente de direção e participou de vários filmes do Poison, por exemplo, inclusive outros. E ele quis falar sobre a questão da sexualidade e da raça no Brasil, então questionar todas essas questões e que foram muito e foi um filme super importante na época e o Karim hoje é um dos cineastas também. E por último, Tatuagem, né? Claro, o Tatuagem ele é um filme que é recente, né? Ele lida muito com essa questão do corpo, da liberdade, de você se assumir quem você é sem uma opressão da sociedade. Então é um filme bem militante nesse sentido e também tem uma história incrível. Enfim, é um filme hoje um dos mais importantes do cinema brasileiro contemporâneo. Inclusive o debate de hoje é sobre essa influência, né, do New Queer na questão do cinema brasileiro, né? Como é que é? Então a gente não quis fazer uma mostra só para celebrar os filmes que foram feitos 20, 25 anos atrás, apesar de ser super importante, passar esses filmes são raros, mas a gente quis pensar como que esses filmes se relacionam com o cinema brasileiro contemporâneo. E a gente sente que hoje no cinema brasileiro tem uma nova geração de cineastas, de atores, de produtores, inclusive, que estão questionando o papel queer na sociedade brasileira e na história do cinema em geral. Então, esses filmes eles já foram exibidos aqui no Brasil ou é a primeira vez? A maioria é a primeira vez. E esses filmes geralmente ficam só em circuitos de festivais. A gente tem alguns grandes sucessos, que é, por exemplo, Garota de Programa, do Gus Van Sant, que fez sucesso na época, na década de 90. E foi feita uma seleção para isso? Como é que vocês escolheram? Então, são vários filmes, né? Então a gente teve que tentar selecionar tanto os mais representativos, quanto os que a gente acha que são muito bons, mas nunca foram exibidos e são pouco falados. E a mesma coisa no Brasil. Então, Tatuagem, por exemplo, já é super importante, todo mundo fala dele, mas também a gente quis passar filmes como Doce Amianto, Batiguano, que são filmes pequenos que só passam em festivais de cinema e muito raramente. E a gente quer botar ele para o público e questionar, e apresentar e questionar, enfim, a importância deles na atualidade. Como é que vocês chegaram a esses filmes? Foi feita uma pesquisa? Como é que foi? Foi feito. Eu já estudo essa questão, né, de cinema queer já tem um tempo, então eu já conhecia um tempo. O Denilson Lopes, que é outro curador também, ele é professor e há muito tempo ele já escreve sobre esses filmes. Mas aí para a gente fazer essa mostra, a gente foi atrás de vários outros filmes que a gente não conhecia, inclusive, que ficaram meio perdidos na história. E queer significa o quê mesmo? Então, queer, ele é uma palavra que antigamente era um sinônimo quase como se fosse um viado, uma questão muito pejorativa, mas só que na década de 80 essa palavra foi reapropriada pelos
pelos intelectuais e pelos militantes da época, para se falar, olha só, a gente é isso, a gente tem orgulho disso. Tá bom, bom. Então, é isso. Então, para quem quiser assistir, acompanhar, como é que fica sabendo os horários, os filmes, como é que é? A gente tem no nosso site, né, que é www.newqueercinema.com.br. Lá tem toda a programação, tem um catálogo também. Hoje a gente vai ter a exibição do Sims, inclusive, às 4 horas. E às 6h30 tem um debate gratuito lá na Caixa Belas Artes. E convidamos a todos para participar. E vai até o dia 10 de junho. Tá certo, então. Ok. Teus, muito obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde. Boa tarde.